Olá, bem-vindos a mais um programa. Gente, eu me chamo Carlos Júnior, faço parte da TDI Brasil e hoje nós vamos falar aqui a respeito de ciência, isso mesmo. Mas a grande questão que nós vamos tratar hoje aqui é por que a teoria do design inteligente causa tanto alvoroço. Será que numa mesa de inteligentinhos, esse é um assunto que deixaria o pessoal nervoso e querendo discutir a respeito do assunto? Bom, é isso que a gente vai descobrir hoje. Então fica ligado, porque o Alinhando os Ponteiros acabou de começar. Imagine você num jantar cheio de pessoas ali que conhecem do assunto científico e filosófico e você começa a discutir sobre a possibilidade da existência de um designer. Será que isso vai criar alvoroço na mesa? Bom, é isso que o nosso querido amigo Luiz Felipe Pondé vai nos explicar no programa de hoje. Ele vai explicar um pouco mais por que esse tema é tão polêmico numa mesa com pessoas que ele mesmo chama de inteligentinhos. Dentro das suas obras, ele costuma usar esse personagem para explicar um pouco mais sobre essa questão. Então, por que a teoria acaba se tornando um alvoroço dentro de alguns aspectos e pensamentos? Então, isso é muito interessante. E outra coisa que nós vamos tratar também, junto com o Dr. Marcos e o Pondé, é como que processos naturais seriam capazes de criar coisas com extrema complexidade. Será que existe alguma mágica por trás da evolução? É isso que o Dr. Marcos Eberlin vai tentar explicar através da química no programa de hoje. Então você não pode perder de jeito nenhum de ouvir a explicação do Marcos, porque processos naturais, eles exigem que as coisas aconteçam de forma aleatória. E bom, como vocês conhecem o significado da palavra, coisas aleatórias não são capazes de chegar a um objetivo concreto. Então pode ser qualquer resultado. Isso que é o mais interessante. Então o Dr. Marcos vai fazer a sua cosmovisão, a sua análise dentro da química e o Pondé vai explicar um pouco mais sobre o alvoroço que causa o assunto design inteligente num jantar de inteligentinhos. Então presta muita atenção no que eles vão falar porque é muito interessante. Então com vocês agora, vocês vão ver essas duas perguntas sensacionais e eles vão estar respondendo aí nessa participação conjunta. Dr. Marcos Eberlin na química, na ciência e o Luiz Felipe Pondé dentro da filosofia. Pondé, em um jantar de inteligentinhos, o assunto design inteligente causaria alvoroço na mesa? Então, antes eu queria contar uma história, porque, assim, para deixar claro que, na verdade, eu não me vejo aqui na posição de ter que defender absolutamente a negação da existência de Deus ou qualquer coisa que valha, porque eu acho que essa é uma discussão que, do meu ponto de vista, a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, não estou aqui por conta disso. E eu queria contar uma história que, quando eu estava acho que no segundo ano da Faculdade de Medicina, que eu fiz 5 anos, e essa história que eu vou contar é o momento em que eu fiz a longa caminhada até optar pela filosofia no 5º ano e começar toda a graduação, né? E que, evidentemente, muita gente na época me achava louco. Eu tinha um filho, já tinha mulher, quer dizer, né? Eu dei um salto mortal e podia ter arrebentado a cara no chão, né? A estatística estava a favor dessa hipótese. Então, né? Claro, quando você abandona a medicina no 5º ano para a filosofia, é quase uma decisão suicida. Mas o que foi que me levou a esse processo que eu acabei fazendo nesse caminho? Eu estava numa aula de imunologia no 2º ano da Faculdade de Medicina e a gente estava estudando lá casos hipotéticos de pacientes terminais, linfócitos T, não sei o quê. E eu lembro que eu levantei a mão na aula e fiz uma pergunta para o professor. A pergunta era: como um paciente terminal se vê diante do fato que ele está indo em direção ao nada? Eu lembro claramente da pergunta, né? Porque, como paciente terminal, o nada ali implicava que ele ia morrer, deixar de existir e virar nada, né? Do ponto de vista estrito materialista, ateu. E o professor me deu a seguinte resposta: esta pergunta, o senhor está na aula errada. Essa pergunta é para a aula de filosofia. E aí eu vi o que o professor falou algum tempo atrás, algum tempo depois. Mas eu mesmo, chegando nas humanas,
Eu lembro de eu assistir uma aula de filosofia específica e eu lembro, olha, às vezes o pessoal das humanas viaja na maionese, né? Então eu tenho, não é à toa que eu acabei estudando epistemologia, eu tenho uma clara percepção das diferenças entre teorias absolutamente abstratas e o que é possível de ser tratado como variável de controle laboratorial ou epistemológico. Eu vejo claramente a diferença entre uma coisa e outra, né? Aliás, eu acho que isso é fundamental no debate filosófico, político, em toda discussão que a gente tem aqui. E aí o inteligentinho, que foi um personagem que eu criei na coluna, na Folha de São Paulo já há muito tempo, muitos anos. O jantar inteligente é um jantar que está cheio de inteligentinhos, digamos assim. E eu já, na coluna em que eu descrevia o jantar inteligente há anos atrás, eu dizia, olha, tem lá o filósofo, tem lá o fotógrafo, tem lá a psicanalista, né? Eu até dizia assim, engenheiro nunca é convidado. Só se ele for marido da psicanalista. E vai permanecer calado. Vai permanecer calado, porque ele jamais estará à altura daquelas pessoas ali para discutir qualquer coisa. É um engenheiro, coitado, só sabe fazer ponte, construir prédio, essas coisas. Né? E aí eu avançava em outras profissões e tal, inclusive levantava temas, né? Agora, essa coluna foi escrita há muitos anos atrás, então, se eu fosse reescrevê-la hoje, eu provavelmente ia ter que introduzir personagens que na época não tinha no Jantar Inteligente. Porque para um jantar inteligente você tem que estar completamente em dia com as modas comportamentais, né? Você tem que estar em dia com aquilo que as pessoas descoladas determinam como sendo legal, né? E eu sempre tive uma briga com esse tipo de, digamos, divisão de mundo do que é descolado, do que é moda comportamental. E aí eu chego na sua pergunta, quer dizer, a pergunta é se num jantar inteligente a teoria do design inteligente ia causar problema, é isso? Tanto a teoria do design inteligente como a possibilidade da existência de um Deus. De Deus. Olha, eu acho que a reação das pessoas, se eu visse alguém que de repente começasse a falar isso, talvez um ia chegar para o outro, uma ia chegar para a outra e dizer, mas onde é que ele arrumou essa namorada? Falando baixinho. Né? Ela é crente? A partir daí, tudo que essa pessoa falasse iria ser considerado sem significado semântico, né? Porque, evidentemente, não ia caber no jantar inteligente. Existe preconceito com crente, então, nesse jantar? Eu acho que existe. E quando eu estou falando crente aqui, eu não estou nem falando crente no sentido do senso comum, que se referia a pessoas reformadas que andavam no domingo com roupa limpinha para ir para a igreja e com cabelo comprido. Não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo à ideia de crente no sentido teológico, né? Aquilo que os franceses chamam de croyant, né? Não no sentido banal. Eu acho que não só no jantar inteligente. Eu acho que, eu diria até que o preconceito contra pessoas que creem, grosso modo, para escapar da palavra crente que tem esse ruído, né? O preconceito contra pessoas que creem é um preconceito aceito por pessoas inteligentinhas. Outros não, mas esse sim. Entende? Acho que há, sim. Eu imagino que, dentro da história da ciência, os grandes pais da ciência, Pondé, boa parte deles acreditavam em um Deus. Assim como também os grandes filósofos. O que mudou de lá para cá, que muitos agora, digamos, até tratam com esse desrespeito aquelas pessoas que acreditam em um Deus? Porque se os grandes pais da ciência acreditavam em Deus, que acontecimento que fez que essa nova geração não enxergasse dessa forma? Olha, eu acho que talvez não seja... Talvez a gente não consiga chegar numa causa única, né? Inclusive porque nós estamos falando de pessoas diferentes, né? Que acabaram professando o ateísmo, eu quero dizer, no ambiente filosófico. Então, não acho que dá para dizer que é uma causa única. Se eu olho para filósofos a partir do século XVIII, né? Inclusive dentro do iluminismo francês... O iluminismo britânico nunca teve esse conflito direto com a crença,
né? O iluminismo britânico achava que as crenças fazem parte de uma boa sociologia das virtudes. As religiões ajudam a conter comportamentos indesejáveis, né? Mas o iluminismo francês, que é o mais famoso e tal, que é o anticlerical, como a gente fala, acho que ali há alguns elementos, né? Eu tenho a impressão que não foi tanto a ideia de que a gente acabou provando que Deus não existe, porque ninguém nunca provou isso, né? Eu acho que, eu acho que as guerras religiosas marcaram muito a Europa, muito. As guerras entre católicos, protestantes e protestantes no que se refere ao Reino Unido, nas grandes guerras civis, acho que marcaram muito a Europa. Elas marcaram muito a Europa, inclusive porque elas são, digamos assim, uma espécie de caldo venenoso, como falava o Eberle em outro sentido, a partir do qual surgiu a própria noção de Estado moderno, Estado laico, né? Que não significa que seja ateu. Laico não é a mesma coisa que ateu, óbvio. Não são conceitos idênticos. Mas, quando você, por exemplo, coloca a data mítica do nascimento do Estado moderno, 1648, na Paz de Westfália, que é uma paz, que é um acordo que nunca existiu, não se chegou a um acordo, mas como católicos e protestantes estavam se matando naquilo que depois veio a ser a Alemanha, na época era o Sacro Império Romano do Ocidente, durante 30 anos, e daqui a pouco não existia mais homem, não existia mais mulher, não existia mais cavalo, estava tudo destruído. Depois de 30 anos, ou seja, em 1648, católicos e protestantes acabaram chegando numa paz, não num acordo, e nessa paz, o que aconteceu foi que os príncipes chegaram à conclusão e aceitaram a ideia de que um não devia interferir na religião do outro principado. E daí surgiu um conceito muito importante, que é essa ideia da autonomia dos estados e da não interferência na religião. Se a gente vai para as Ilhas Britânicas, e a gente pega John Locke, século XVII também, John Locke escreveu 2 cartas famosas que existem em português, chamadas Carta sobre a Tolerância, considerado o pai do liberalismo, que era protestante, ele, John Locke, né? Em que ele defende a ideia de que o soberano não pode matar um seu súdito porque ele tem uma outra denominação religiosa. Tudo no âmbito do cristianismo, tá? Não existem outras religiões nessa discussão ali, né? E ali, já dentro do âmbito protestante enquanto tal, em diferentes vertentes. E o John Locke, então, ele vai defender a ideia de que o soberano não pode, portanto, matar o seu súdito porque ele tem uma outra denominação cristã. Assim como o vizinho, tampouco. Nasce aí a noção de fé privada, no âmbito da filosofia política. Então, você sabe, eu vou um pouco na linha do Charles Taylor, aquele filósofo católico canadense, que escreveu uma peça fundamental chamada Era Secular, que existe em português, em que ele fala que o ateísmo acabou se constituindo numa derivação do secularismo, na medida que as pessoas foram cada vez mais se organizando ao redor de teorias científicas que não partiam do pressuposto que Deus existia, dentro do método, e do Estado moderno, que fazia a gestão dos conflitos dentro das sociedades, né? Para chegar àquilo que ele chama de ateísmo orgânico, não ateísmo imposto. Então, a minha resposta para você é o seguinte: eu não acho que... eu acho que há um trauma com relação às guerras religiosas na Europa, e o que eu tentei dizer é que esse trauma gerou transformações profundas à vida política europeia, gerou transformações profundas à vida social europeia, acabou criando a noção de um Estado que não deveria ser religioso, para que o soberano não matasse seus súditos, né? Então, eu não acho que houve nenhuma grande descoberta. Claro que não houve, porque você não consegue provar isso, né? Mas acho que as guerras religiosas geraram, inclusive no Diderot, em autores como Diderot, mesmo Voltaire, que não era claramente ateu, Diderot era confesso, no momento que era raro, eu acho que isso acabou gerando uma certa transformação de expectativas espirituais, ou talvez uma derrocada de expectativas espirituais, né?
não foi uma questão de método, apesar de que o ateísmo metodológico acabou se constituindo no a priori, né? No a priori metodológico de muitos cientistas, né? Eu, do meu ponto de vista, eu não vejo o ateísmo, pelo menos aquele que cresci num ambiente completamente secularizado, não religioso e tal, como alguma coisa que é decorrente da ciência. Você acha que antes de Darwin o ateu era insatisfeito? O darwinismo, eu não falo nem do Darwin, porque não acho que dá para discutir a crença específica da pessoa física Darwin, né? Mas, assim, eu acho que o darwinismo acabou se constituindo numa teoria. Eu acho o darwinismo uma espécie de ópera da agonia da vida, é assim que eu sempre vi o darwinismo, uma espécie de ópera da agonia. Eu acho que o darwinismo, daqueles autores como Dennett ou como Dawkins, né, que são ateus praticantes, né, que gostam de chegar para pessoas que creem e dizem Deus não existe, Deus não existe. Eu acho que isso é isso que eu chamo de ateu praticante, né? Alguém que há todinho, né? Essa expressão é do Kim Kataguiri, não é minha, tá? Eu ouvi dele a primeira vez, quando eu estava lá com eles no MBL. E eu achei muito esperta, muito interessante, que é esse ateu pentelho, né? Que, sei lá, leu um livro e chegou à conclusão que Deus não existe, e ele acha que ele tem absolutamente razão de uma discussão gigantesca como essa. Na realidade, eu acho essa discussão ao redor de Deus, associada às outras, a discussões que elas merecem uma certa reverência filosófica. Elas são discussões muito graves, muito sérias. Talvez seja isso que dá, muitas vezes, uma percepção diferente do meu lugar diante dessas coisas, né? Mas acho que sim, o darwinismo acabou dando para alguns desses ateus que buscavam uma explicação. Então, da onde veio as coisas, né? Por que existem as coisas? Então foi o acaso ao longo de muito tempo, e depois a seleção natural. Bem Dennett, na linhagem do Darwin, uma ideia perigosa, né? Mas isso, a mim, pessoalmente, nunca foi uma coisa que... Digamos, eu nunca escolhi a metafísica como um problema na filosofia, né? Nunca escolhi. Talvez por temperamento, por história, sei lá. Perfeito. Professor Marcos, voltando um pouco para a ciência, processos naturais não guiados, eles conseguem criar algo com tamanha complexidade? Bom, primeiro eu só gostaria de relembrar que nós já tivemos um debate aqui também, né, Pondé? Nesse mesmo Alguns lugar, anos antes, né? nesse mesmo auditório, nesse mesmo palco. Foi o primeiro TDI São Paulo. Na realidade, o design inteligente tem o Mackenzie como sua casa. O professor, nosso presidente emérito aqui, Enésio Almeida Filho, lembra muito bem que em 2008, não foi, Enésio? O reverendo Augusto Nicodemos, que era o chanceler da universidade, resolveu organizar uma série aqui de simpósios Darwinismo Hoje. E foi onde o design inteligente no Brasil ganhou notoriedade, todo mundo conheceu o design inteligente. O Enésio ajudou a organizar os palestrantes e me botou no debate a primeira vez que eu participei, inclusive tem lá no meu canal no YouTube o meu debate com os evolucionistas e tudo mais. Então, estamos na casa do design inteligente, estamos no palco do design inteligente, mais uma vez com o grande Pondé aqui debatendo. Sensacional, Pondé. Mais uma vez, muito obrigado. E o que você tinha me perguntado mesmo, Carlos? Bom, eu perguntei se processos naturais não sim. guiados eles são capazes de criar vida complexa. Essa é uma questão que a gente, à luz da ciência, não tem dúvida. A gente percebe que o acaso tem um poder limitado. Eu falo no meu livro Fomos Planejados, que fomos calcular esse limite. O que o acaso poderia fazer? E os estatísticos, matemáticos, físicos avaliaram e calcularam o que nós chamamos hoje de recursos probabilísticos do universo. Eu acho que, às vezes, é bom a gente fazer as contas. E fomos fazer as contas. E percebemos que, por exemplo, se você pega todos os átomos do universo e dá a eles o tempo todo que o universo imagina-se que tenha, 13,8 bilhões de anos, e faz com que todos esses átomos conspirem para um único evento,
você pode calcular o que eles chamam de recursos probabilísticos do universo. E a gente descobriu que esses recursos probabilísticos não daria nem sequer para escrever a primeira fase de Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. Muito menos para estruturar uma única proteína de 50 aminoácidos. Naquele livro Undeniable, o Douglas X faz essa conta, inclusive. E nós somos feitos por mais de 5 milhões de diferentes proteínas, contando todos os processos de diversificação. Para você ter uma célula, você precisa de, no mínimo, fizemos as contas, 250 genes, que expressariam, no mínimo, 250 proteínas. Mas é pior ainda, porque você tem o splicing alternativo, você tem o overlapping genético, todas as estruturas de você embaralhar essa informação genética. E toda essa informação levaria, no mínimo, 1.100, 1.200 proteínas. Então, nós fizemos as contas. O acaso não tem poder para criar sequer uma única proteína. Não tem poder para sequer ajustar uma das 26 constantes universais. Que nós sabemos que você, se mudar essas constantes universais, uma casinha que for depois da vírgula, 40 casas depois da vírgula, o universo ardendo se desfaz. Ah, mas, professor, tem um multiverso. Tem, no Homem-Aranha, né? Você assistiu também, né? Bem legal. Eu não gostei. Não assisti, não. Nunca tive paciência para super-herói. Não assistiu? Vocês estão perdendo. Eu tenho filhos, né? A Nina e o Nicolas, né, linda? A gente foi lá assistir. Eu achei bacana até. Mas lá tem, mas o multiverso é uma tentativa de fugir novamente da conta. A gente fala assim, olha, nesse universo aqui ele é sortudo demais porque existem infinitos universos. Mas não dá para fugir da conta, porque a conta tem que ser feita nesse universo. O que a gente descobriu? Que o universo é sortudo demais para ter essa sorte sortuda pelo acaso. A gente tem que calcular no nosso universo. A gente fez as contas. É por isso que agora eu estou na escola de engenharia, viu, Pondé? Os engenheiros que não são convidados para o jantar, né? São, claro. E aí, quando você faz as contas não fecham, as contas não batem. Viu, Carlos? O acaso não tem poder. Ele sequer para criar uma proteína, sequer para ajustar uma constante universal, sequer para estabelecer esse universo magnífico que existe, com coisas que o acaso não faria. Por exemplo, cadê o pena firme aqui, o Rodrigão? Olha lá, a beleza não faz sentido à luz de Darwin. A gente devia ser tudo feio, né? Porque feio assusta predador. Não é verdade? A fala e o raciocínio do ser humano não faz sentido. A gente fala... Os chimpanzés nunca falarão, porque eles não têm um chip de fala. Que aquele 1% de diferença não seria suficiente. A gente tem um chip de fala, uma região de neurônios específicos que a gente fala. E não dá, é muito mais. E aí esse chip de fala que a gente fala, o acaso não teria chance de fazer. A gente compõe melodias, a gente compõe sinfonias, nós somos seres especiais. Só nós sorrimos, só nós choramos, só nós falamos. O chimpanzé nunca falou uma sequer palavra, nem papai, nem mamãe, muito menos banana. Que pelo menos banana ele devia falar, né? Bom, como vocês viram, eu achei muito interessante aqui, porque a análise do Pondé em relação a isso é que fica muito claro que existe um certo, digamos assim, um certo ataque a pessoas que pensam diferente no que tange a questões científicas. Quando a gente costuma se posicionar no sentido científico, afirmando que existe um designer, existe sim um pouco de preconceito. E isso acaba, de certa forma, às vezes excluindo muitas pessoas e muitos cientistas de vários jantares, né? Quando eu digo jantar aqui, eu quero dizer de várias oportunidades que eles poderiam ter por acreditar em um Deus ou num designer. Então isso é muito interessante, porque o Pondé, ele é um ateu, né? Como ele mesmo diz, ele é um ateu não praticante. Então, fazer uma análise como a que ele fez é muito interessante, porque ela é completamente significativa. E eu considero totalmente sincera da parte dele. Então, isso me faz fazer uma análise muito crucial nesse sentido,
que hoje você acreditar em um designer na academia muitas vezes também significa você ser confrontado e muitas vezes você pode até sofrer preconceito com isso. Mas nós, como fazemos parte da ciência, como bons divulgadores de ciência, devemos ser contra qualquer tipo de preconceito e respeitar os posicionamentos diferentes e o tipo de ação dentro no que tange a isso. Porque é muito importante que dentro da ciência o livre debate acadêmico aconteça, porque a ciência tem que estar aberta ao que a gente chama de pesquisa. Se nós começarmos a prejudicar pessoas de fazer pesquisas, isso não é fazer ciência. Então a ciência, para que ela seja ciência, ela precisa ser livre, livre de qualquer tipo de pensamento que venha prejudicar nesse sentido. Então, eu sou a favor do livre debate acadêmico e todos nós temos que ser a favor da liberdade. Isso é uma questão muito importante, porque a academia, desde o começo da sua história, ela sempre foi a favor que as pessoas fossem capazes de colocar a sua opinião e defender aquilo que ela acredita. E isso é o mais fascinante dentro da universidade, porque ali é o campo onde nós podemos levar as nossas ideias e debater e poder cada vez mais explicar e tentar chegar num consenso ou até mesmo numa comprovação. E é isso que eu acho mais interessante da academia. Por isso que as grandes universidades fizeram história e sempre irão fazer história, em razão dessa capacidade de conseguir levar para o debate os grandes argumentos e também as grandes explicações. Gente, muito obrigado a todos vocês que assistiram ao programa de hoje. Se você estiver assistindo no YouTube, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso é muito importante, tá bom? Não se esquece. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui e até o próximo sábado com a parte 3 desse programa sobre o Pondé e o Marcos. Até mais, pessoal!